Fala pessoal, aqui é John Aster, do Misticismo Soberano e também professor da plataforma Despertar 2.0 aqui da Educação Consciencial. E hoje aqui, domingo, né, o Liam e o pessoal estão todos em curso, né, então a missão hoje é minha de trazer um vídeo para vocês nesse domingo e que seja um assunto interessante, né, mas que também seja um assunto útil e eu acredito que o assunto mais interessante que eu poderia trazer nesse momento, né, nesse domingo, aqui nesse meu primeiro vídeo, na verdade, solo, aqui no canal, é uma das raízes da magia, né, que a gente procurar entender realmente o que as coisas são, e não o que as pessoas dizem que são, né? Então, por isso o tema de hoje é desmistificando o misticismo. Tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é o misticismo de verdade, né? E a diferença, né, do que hoje é chamado de misticismo, ou quando a gente diz, né, até eu mesmo digo, ainda hoje em dia, né, o termo, a expressão, né, vamos desmistificar algo, ou, a pessoa está mistificando tal assunto, né, isso não é legal, enfim. Então, a gente vai buscar entender, a diferença dessa expressão moderna e o que é misticismo de fato, né, no seu sentido original, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês é que eu vou dar várias definições aqui sobre o que é misticismo para que vocês possam entender por completo, tá? Então, primeiro, o misticismo, ele, na verdade, original, né, ele é um campo de estudo que agrega todos os outros campos de estudo que existem, né, os tradicionais, digamos assim. Eu costumo chamar de campos universais tradicionais, ou algo nesse sentido, que são os campos da ciência, da religião, da filosofia, da história, da matemática, da linguagem, da geopolítica, enfim. São diversos campos, né? São diversas matérias diferentes, especializadas em um determinado tipo de assunto. E dentro deles, claro, tem várias ramificações e tudo mais, mas são grandes campos, né, de conhecimento, de estudo. E o misticismo, ele é como se fosse mais um campo, mas na verdade ele é a junção de todos esses campos. Porque o misticismo, na verdade, ele é a busca pelo conhecimento, conhecimento geral, conhecimento de tudo, conhecimento do todo, enfim. Então, por isso eu costumo chamar o misticismo de um campo eclético-sincrético. Porque como um campo eclético, né, de estudo, de conhecimento, no misticismo a gente procura estudar todos os outros campos e deles a gente traz coisas que são úteis, que são interessantes, que são boas, né, e traz para o misticismo de forma intacta. E também no sincretismo, como um campo sincrético, no misticismo a gente traz também elementos de outros campos, às vezes vários elementos, e a gente mescla eles e tenta melhorar eles ou é, transformar eles em algo mais perceptível, mais aplicável, mais útil, enfim, mais compreensível, e aí traz para o misticismo. Ou seja, então a gente traz diversos elementos de outros campos e mistura eles de uma forma a aprimorar eles e traz para o misticismo, e também trazemos elementos de outros campos de estudo da forma que eles são e incorporamos ao misticismo. Então, o misticismo é essa amálgama de conhecimentos, e para isso por isso, a gente precisa estudar todos os outros campos. Todos, literalmente. Então, essa absorção de conhecimento, né, dos outros campos faz com que uma pessoa que estuda de tudo seja uma pessoa mística, no seu sentido original. E para quê, né, estudar todos os campos? Basicamente, a ideia por trás disso é que a gente busque conhecer cada vez mais a si mesmo e ao todo em que estamos inseridos. Ou seja, né, o autoconhecimento, para a gente buscar aquelas perguntas mais fundamentais que existem da humanidade, né? Que é quem eu sou, de onde eu vim, né? Para onde eu vou, onde eu estou. Então, o misticismo ele busca respostas para essas perguntas mais fundamentais de cada ser humano, que são perguntas, né? Assuntos, dúvidas inerentes da natureza de todo ser humano, né? Então,
o místico ele vai buscar entender quem ele é, onde ele está, e, por consequência, de onde ele veio, para onde ele vai. Tudo isso está relacionado, visto que vocês já sabem que todos somos um, né? Todos os seres são apenas um ser, na verdade, que é a fonte que tudo é. E, além disso, eu costumo chamar a fonte que tudo é de o todo absoluto, porque justamente não apenas os seres conscientes são todos um só, na verdade, né? Mas, na verdade, todas as outras coisas também fazem parte desse todo, né? Até as coisas que não têm consciência, supostamente, né? Como uma mesa, uma faca, um carro, uma geladeira, enfim, qualquer matéria é parte também do todo. Além disso, também, os sentimentos, né? Fazem parte do todo. Coisas imateriais, coisas abstratas, pensamentos, ideias, tudo faz parte do todo. Por isso que eu chamo de todo absoluto. Mas é basicamente a mesma coisa que a fonte que tudo é, né? Então, também traz o mesmo sentido, né? O todo absoluto, eu utilizo esse termo intercalado com a fonte que tudo é, porque às vezes quando a gente diz o termo a fonte que tudo é, a única questão é o termo fonte, que parece que não inclui o tempo, né? Parece que a fonte é algo que teve um início e que a partir desse início todas as coisas surgiram ou foram criadas por esse início. Mas, na verdade, o todo absoluto também, o tempo também faz parte dele. Então, ele é eterno, ele é infinito. Então, eu prefiro o termo todo absoluto, mas, obviamente, quando a gente usa o termo a fonte que tudo é nesse sentido, né? Não é no sentido de algo que começou a partir de um ponto no tempo e depois tudo foi criado ou surgiu, não. Até porque vocês já sabem, né? Pelo menos a maioria das pessoas que estudam aqui com a gente já sabem que o tempo, na verdade, não existe, né? Ele é uma experiência dimensional em algumas dimensões, né? Então, é, ok. O místico, então, é aquele que busca estudar tudo, conhecer a si mesmo, inclusive, e tudo mais. Isso é o místico. Mas hoje em dia, a gente também tem o termo, né, que as pessoas usam de mistificar algo ou desmistificar algo, de uma forma, né, considerando o termo algo místico ou misticismo como algo pejorativo, algo ruim, negativo. E isso surge porque hoje em dia, o mistificar algo tem uma conotação de enganação, né, de manipulação. Então, quando alguém mistifica algo, é aquela pessoa que está, hoje em dia, né, no sentido da expressão de hoje em dia, é quando a pessoa está enrolando você, ou está te enganando, está te manipulando, está inventando coisa, né, para ter alguma vantagem sobre alguém. E quando a gente fala, né, vou desmistificar tal coisa, né, vamos desmistificar isso. É no sentido de tirar as mentiras, tirar as enganações, né, as distorções de algum assunto, de algum tema, que foi mistificado, nesse sentido de que foi deturpado, tá? Então, hoje em dia temos essa expressão, mas é muito importante que vocês entendam que essa expressão atual, com essa conotação, não tem nada a ver com o termo original do misticismo, do que é o misticismo de verdade, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns termos, alguns trechos, na verdade, da Enciclopédia Britânica, para a gente entender melhor sobre o que é o misticismo, na realidade, abrindo um pouco mais sobre o que eu falei, né, nessa primeira parte do vídeo, sobre o que é o misticismo de verdade, no sentido de estudar tudo, de buscar conhecimento, enfim, né? Então, eu vou ler alguns trechos e vou comentar em cima, tá? São trechos da Enciclopédia Britânica sobre o misticismo, original, no caso, tá? Então, vamos lá. Como as ideias religiosas, que são obscuras ou enigmáticas, podem ser chamadas de místicas na linguagem popular, o misticismo é muitas vezes erroneamente considerado essencialmente irracional, ou seja, no sentido atual da palavra, né, do termo, de ser algo irracional ou algo enganoso, enfim. Embora muito do misticismo, como muita da religião,
seja de fato irracional, né? Existem partes que são irracionais, mas até certo ponto, outras tradições místicas se orgulham da sua adesão à razão, e, né, que é o meu caso. Diógenes de Apolônia, que foi um filósofo grego do século V a.C., ele que introduziu ideias místicas na filosofia grega, disse que, entre aspas, todas as coisas existentes são criadas pela alteração da mesma coisa e são a mesma coisa. Fecha aspas. Então, aqui já traz a conotação do todo absoluto, né? Tudo é um. E, então, isso já foi considerado uma ideia mística, trazida por Diógenes de Apolônia. Por mais de 2000 anos, os místicos racionais ocidentais contemplaram a natureza, suas formas, estruturas, leis e quantidades, como um meio de participar do intelecto divino. Isso é muito importante, tá? Enquanto alguns místicos racionais consideram a natureza como um fim contemplativo em si mesma, para outros, a contemplação da natureza é uma fonte de insights sobre seu criador, no caso, o todo absoluto. Então, é aqui que entra aquela questão de que, ao se estudar o todo, ao se contemplar o todo, você está se relacionando com ele. E essa é uma necessidade, uma ânsia inerente da natureza de todas as pessoas, porque nós somos o todo. E aqui, quando nós desdobramos para essa e outras experiências, a gente sente falta de ser o todo novamente, na forma mais, digamos assim, natural, né? Na forma mais raiz. Então, se reintegrar ao todo. A gente busca isso, a gente faz o caminho de desdobramento para cá, para experienciar, e aqui a gente faz o caminho inverso, de se reintegralizar ao todo, né? E por isso a gente sente essa sede, essa ânsia de conhecimento, né? E esse é o caminho místico. Mas voltando, Albert Einstein, né, que foi, de certa forma, um místico tradicional mais ligado ao sentido real da palavra misticismo, disse certa vez, né? Abre aspas. A emoção mais bela e profunda que podemos experimentar é a sensação do místico. É o semeador de toda arte e ciência verdadeiras. Aquele para quem essa emoção é estranha está praticamente morto. Saber que o que é impenetrável para nós existe realmente, manifestando-se como a mais alta sabedoria e a mais radiante beleza, que nossas faculdades embotadas só podem compreender em suas formas mais primitivas, esse conhecimento, esse sentimento, está no centro da verdadeira religiosidade. No caso, o verdadeiro misticismo, tá? Então, vamos para mais alguns trechos aqui da Enciclopédia Britânica. O que os místicos esperam alcançar, diferente de algumas culturas, né? Difere entre algumas culturas, né? Xamãs, teurgistas, taoístas, cabalistas, esotéricos ocidentais e muitos outros estão principalmente interessados em experiências místicas como um meio de realizar magia. No caso, realizar feitiços, rituais, etc. Os gnósticos da Antiguidade Tardia, místicos hindus e budistas buscam a libertação da ignorância através da compreensão da verdade, no caso, a verdade absoluta. E os místicos cristãos e sufis buscam consolo em Deus, né? Em sua maioria, os místicos estão engajados em adquirir um conjunto de habilidades que os capacitarão a ter visões, experiências unificadoras com o todo absoluto, né? Ou Deus, dependendo de cada cultura, estados de possessão, no sentido de canalização, incorporação, etc. E assim por diante, entre outras coisas, né? Em alguns casos, porém, o propósito da prática mística é produzir transformação pessoal, que na verdade esse é o propósito principal, o verdadeiro do misticismo, né? O mais abrangente, e não apenas buscar conhecimento para obter vantagens ou resultados sobre outras pessoas, tá? Mas sim obter resultados em si mesmo, buscar ser sempre uma pessoa melhor para si mesmo e para os outros, né? Através do autoconhecimento, do conhecimento do ambiente que se está, que inclui a sua cidade, a sua casa, o seu país, a, o nosso planeta, a nossa galáxia, o nosso universo, a nossa possível dimensão, né? Tudo isso entra como
buscar conhecer onde estamos. Tá tudo isso. E o autoconhecimento, como eu falei, abrange muitas questões que eh, vêm da parte do conhecer a si mesmo, pois somos parte do todo também. Dentro do meu sistema de magia, que chama-se Misticismo Soberano, no caso é o nome do meu sistema, a definição de misticismo é a seguinte: considerado um campo universal, eclético, sincrético, como eu falei no começo, o misticismo é a busca pelo autoconhecimento e o conhecimento do ambiente que se está, para se obter uma maior conexão com o todo, absoluto, e um maior controle sobre o seu próprio destino e realidade. Então, é, dentro dessa minha definição do meu sistema sobre o que é misticismo, isso engloba e resume tudo o que eu falei nesse vídeo, né? Espero que tenham percebido isso. E por que, né, o autoconhecimento e o conhecimento do todo, do ambiente que se está e tudo mais, para ter um maior controle do seu próprio destino e realidade. Porque quanto mais a gente conhece quem somos nós e onde estamos, quanto mais a gente pratica esse conhecimento, transforma em sabedoria, mais a gente se torna uma pessoa melhor, mais sábia, e automaticamente a gente vai se reintegralizando mais ao todo e por isso tendo cada vez mais controle sobre a nossa experiência aqui, sobre para onde nós queremos ir, sobre o nosso livre-arbítrio, que ele existe, mas ele depende de cada um para ser florescido. Você não tem livre-arbítrio se você não buscar conhecimento e controle da sua experiência, né? Controle no bom sentido, o autocontrole, né? Então, quanto mais você se reintegraliza, mais você conhece, mais você se torna sábio, mais você traz novamente para si mesmo o seu livre-arbítrio. Então, você tem mais controle sobre a sua experiência aqui nessa vida e sobre o seu destino, né? E sobre a sua realidade. Ou seja, você buscando ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia a cada dia, no caminho do misticismo, né? Que é isso, você acaba tendo uma vida, uma experiência cada vez melhor. Você para de ser enganado, para de ser manipulado e toma as rédeas da sua experiência, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro bem a diferença entre o termo, né, a expressão mistificar ou desmistificar algo, ou que algo é místico no sentido atual, né, que é algo um pouco mais pejorativo, e que tá tudo bem, eu também falo dessa forma, tá tudo certo. Mas, né, a diferença do que é misticismo de verdade, né, que é esse caminho do conhecimento, do autoconhecimento e a busca por ser melhor e tomar o controle do seu destino, da sua realidade, da sua experiência aqui, né, nessa vida e em outras também, tá bom? Bom, novamente, eu sou John Master, eu tenho o meu Instagram que se chama Misticismo Soberano, né? Só no Instagram por enquanto, ainda não iniciei o canal aqui no YouTube. Eu sou também professor na plataforma do Despertar 2.0 e lá na plataforma eu tenho já na verdade eu tenho dois módulos lá, tá? Para quem quiser conhecer, para quem ainda não faz parte, eu tenho um módulo em que eu falo sobre magia, sobre misticismo, sobre paganismo, sobre coisas, da história da magia e tudo mais. E também aulas práticas sobre magia, né? Lá no 2.0. Tenho diversas aulas lá já. E também, além disso, eu tenho um outro módulo lá, que é, na verdade, o primeiro módulo que eu fiz lá na plataforma, que é sobre exopolítica galáctica. Lembra que eu falei que a gente precisa conhecer o ambiente que nós estamos? E isso inclui não só a sua cidade, o seu país, o seu planeta, mas também a sua galáxia, o seu universo, a sua dimensão e tudo mais, né? Todo o local onde você está. Então, nesse módulo de exopolítica galáctica, eu não falo sobre magia nem nada nesse sentido, mas a gente fala sobre, em detalhes, sobre a história do nosso aglomerado estelar local, sobre o nosso planeta, sobre os planetas do nosso sistema solar, dos povos que habitaram aqui, ahm, de programas secretos que existem, né, no nosso sistema solar e além. Então, é um assunto diferente, né? E como a humanidade, né, o governo oculto e todas essas questões, a população,
os alienígenas, enfim, como todos esses elementos se relacionam, né? Então, por isso que o módulo é sobre exopolítica galáctica. Então, é como esses grupos e essas questões se relacionam, ok? Então, esses dois módulos estão lá. Espero que quem ainda não conhece o Despertar 2.0 dê uma oportunidade, né? Dê uma chance, entre, conheça e façam lá as aulas e depois coloquem lá nos comentários. Ou se você também já é do Despertar 2.0 e ainda não assistiu às aulas, vai lá assistir, vai conferir. Se você já assistiu, enfim, ou não, mas que você que assistiu esse vídeo e que achou o assunto interessante e que ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Eu volto aqui depois de alguns dias para responder alguns comentários, tá bom? E é isso. Eu sou John Master. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. E um bom resto de domingo e até uma próxima.